Há uma escola de magia que ninguém te contou que existia, mas alguma coisa dentro de ti sempre soube. E para lá entrarmos, vou pedir-te para inspirares fundo pelo nariz, soltares o ar pela boca e fechares os olhos. E se vier calor, ou um nó, ou qualquer coisa que não tem nome, respira para a barriga. É só o corpo a dizer que está a ouvir. E agora, deixa-te ir. A cada respiração que fazes, a cada palavra que digo e a cada som da música, tudo te ajuda a ir mais fundo. E enquanto ouves a minha voz acompanha-te. E vais ouvir a minha voz exatamente da forma certa para ti. E agora quero que imagines a brilhar por cima de ti uma linda luz dourada. Uma linda luz dourada que começa a brilhar sobre a tua cabeça. Imagina que essa luz tem uma textura suave como seda, macia como mel líquido. E imagina essa luz dourada a descer pela tua cabeça, a relaxar a tua cabeça, a descer pela tua mente, deixando qualquer pensamento ir. E a cada respiração que fazes e a cada palavra que digo, deixa essa luz dourada descer até aos músculos da tua cara. Relaxa a testa, as sobrancelhas, deixa-a descer pelos pequenos músculos ao lado dos teus olhos. E a cada respiração que fazes e a cada palavra que digo, deixa o líquido dourado descer pelos músculos da cara até ao maxilar. Descer pelo pescoço. Imagina que essa luz dourada está cheia de tudo o que precisas, de tudo o que queres ter na tua vida, de tudo o que pudesses desejar. Imagina essa luz a descer pelo teu corpo, a relaxar os ombros, a descer pelos músculos dos braços, a descer devagar pelos antebraços, pelos pulsos, pelas mãos. Relaxa os teus dedos, relaxa as tuas unhas, relaxa a linha dos teus dedos, as tuas marcas únicas, e a cada respiração que fazes e a cada palavra que digo, relaxas cada vez mais. E enquanto a luz dourada líquida continua a descer, imagina-a a descer pela tua coluna, a relaxar as tuas costas, a relaxar a coluna, vértebra a vértebra, a descer pelos músculos, pelos ossos, pelos órgãos, por cada célula, pelos pulmões, pelas costelas, pelos músculos entre as costelas e desces pelo coração e respiras fácil e confortavelmente. Deixa a luz dourada descer pelo peito, barriga, pelas pernas,
pelos joelhos até aos pés. Relaxa os pés. Relaxa os dedos dos pés. E agora, imagina que à tua frente surge uma escadaria. Uma escadaria que desce. E no topo da escadaria há uma placa. E nessa placa está escrito: Luminara, a escola de magia que ninguém te contou que existia. Uma escola que esteve sempre aqui, sempre à tua espera. E à tua frente, 12 degraus, cada um com uma cor diferente, como um arco-íris que desce para dentro da terra, e cada degrau brilha quando lhe tocas com o pé. Aproximas-te dos degraus. 12. O primeiro degrau é dourado. Brilha quando o teu pé pousa. Quente, luminoso. 11. Verde. Um verde profundo que se acende quando lhe tocas e o mundo lá em cima começa a ficar longe. 10. Branco. Um branco puro que ilumina tudo à volta. 9. Cor de mel, quente e suave. 8. Violeta. Uma luz violeta que pulsa devagar. 7. Prateado, como luar. 6. Azul noite, escuro como céu sem lua, e o silêncio fica mais fundo. 5. Turquesa, como o mar num dia calmo. 4. Rosa, suave como a primeira luz da manhã. 3. Azul celestial, calmo e límpido como água de nascente. 2. Madrepérola, suave, a brilhar com reflexos de luz. 1. Rubi, quente, profundo, o último degrau. Chegaste. Caminhas, mesmo sem saber para onde vais. Alguma coisa te puxa para a frente. Caminhas por um corredor largo. As paredes de cristal acendem-se quando passas e apagam-se atrás de ti. O chão muda de cor debaixo dos teus pés. Mas à medida que avanças, o corredor fica mais silencioso. As cores tornam-se mais claras, quase brancas. O ar muda, fica mais fresco, mais limpo, como o ar depois da chuva. E ouves vozes ao longe. 2 professores a conversar. Não estão a falar contigo e nem de ti, mas tu ouves. Tirou tudo. Os títulos, as certezas, até o medo de ficar sem nada. E sabes o que encontrou? Exatamente o que já lá estava. As palavras ficam no ar. Não são para ti, mas alguma coisa dentro de ti ouve. Passas por uma parede onde há quadros vivos. Rostos antigos que se movem devagar. Um deles vira para o outro e murmura: Conheço alguém assim. Passou a vida inteira a construir e um dia percebeu que o mais importante não era nada do que tinha construído. Era o que já existia antes de começar.
Na parede de cristal, entre dois quadros, há uma frase gravada, antiga, como se já ali estivesse há séculos. O que és não se gasta. O que parece desaparecer nunca foi teu. Continuas a andar. O corredor fica mais largo. O teto sobe. A luz fica mais branca e chegas a uma porta diferente de todas as outras. Não é de cristal, é de pedra. Lisa, branca, sem maçaneta. Abre-se devagar quando te aproximas e o ar que sai é fresco, limpo, como respiração de montanha. Entras na câmara da quinta essência e a primeira coisa que notas é o espaço. É a sala mais despojada que já viste em Luminara. Paredes de cristal branco, chão branco, quase nada, sem velas, sem cor forte, sem objetos, só luz e pedra e silêncio. No centro da sala está uma fonte, a fonte dos cristais do oceano, feita de pedra branca, simples, antiga. A água que corre é ligeiramente opaca, quase leitosa, como se carregasse qualquer coisa que não se vê. E o cheiro não é lavanda, não é hortelã, é outra coisa. Ar limpo depois da chuva, pedra molhada, frescura de manhã cedo, quase ausência de cheiro. E essa ausência acalma mais do que qualquer aroma. Junto à fonte está um homem, descalço, veste branca, mãos vazias, sem livros, sem instrumentos, sem nada. Presença enorme, mas silenciosa, como uma montanha. Olhos que veem o que os outros escondem, mas sem julgamento. É o sentinela do vazio, um dos professores de Luminara. Há um grupo, 5 ou 6 pessoas sentadas à volta da fonte. Há um lugar vazio para ti e tu sentas-te. O sentinela não fala imediatamente. Fica em silêncio. Olha para a água, olha para o grupo e espera, como se o silêncio fosse a primeira lição. O sentinela do vazio dá as boas-vindas ao grupo. Poucas palavras. Diz que nesta sala não se vem buscar nada, vem-se largar. E começa a falar devagar. Cada palavra pesa como pedra que cai na água. Diz ao grupo que existe qualquer coisa em cada um de nós que não precisa de nome, que não precisa de prova, que simplesmente é. Mas que a maior parte do tempo não a vemos, porque vestimos camadas, títulos, histórias que contamos sobre nós. E essas camadas
tapam o que já lá estava. O sentinela aponta para a água da fonte, a água turva, e diz ao grupo que aquela água é como cada um de nós quando chega, carregada, cheia de coisas. Algumas vossas, outras que vos puseram em cima, e que a água só fica clara quando se para de lhe acrescentar. Toca na água com a ponta dos dedos e a água começa a mudar, devagar, um pouco mais transparente. E diz: não vos vou pedir para acrescentarem nada, só para deixarem a água ficar quieta. O sentinela olha para alguém do grupo, não para ti, para a pessoa à tua frente, e pergunta com a voz mais calma que já ouviste: se tudo te fosse retirado, o que é que permaneceria? A pessoa não responde, mas fecha os olhos e tu sentes a pergunta no corpo. O sentinela do vazio olha para o grupo e pede uma coisa simples: que fechem os olhos, que deixem tudo quieto. O título, o papel, a expectativa. Não é preciso tirar nada, só parar de segurar. É isso que fazes. Fechas os olhos e ficas. Não é preciso fazer nada. Algumas coisas caem sozinhas, outras demoram. Mas não precisas de forçar. Só de ficar quieto o tempo suficiente. E à medida que ficas, sentes qualquer coisa estranha. Não vazio, não perda, uma presença. Algo que já lá estava antes de tudo. Como quando tiras um casaco pesado e só aí percebes que por baixo sempre estivestes inteiro. O sentinela diz ao grupo, quase em silêncio, que o que é verdadeiramente vosso não precisa de ser protegido. Não se perde, não depende de nada, simplesmente permanece. O sentinela afasta-se da fonte, olha para o grupo, para cada um, e quando olha para ti, sentes a calma de quem não precisa de dizer nada para ser ouvido. E diz quase sem voz: quando tirarem tudo o que vos ensinaram a ser, o que é que resta? A pergunta fica no ar. Ninguém responde. Mas alguma coisa na sala respondeu. A água da fonte começa a mudar. A turvação desaparece, lentamente, até ficar completamente transparente. E no fundo da fonte, onde antes não se via nada,
começam a aparecer cristais, pequenos, translúcidos, polidos, como vidro marinho trabalhado pelo tempo e pela água. São cristais do oceano. E a água começa a crescer, devagar, silenciosamente, ultrapassa as bordas de pedra, mas não molha o chão. Expande-se, como se a fonte tivesse sempre sido apenas a superfície de algo muito maior. E percebes que não estás a olhar para uma fonte. Estás a olhar para um mar, calmo, imenso, luminoso. Um mar que não existe lá fora, existe dentro. É o teu mar, um mar de dentro. O sentinela do vazio toca-te no ombro e diz num sussurro: entra, é teu. E tu entras na água. Está morna, suave, acolhe-te sem resistência. Caminhas. A água sobe pela cintura, pelo peito e depois deixas-te ir e mergulhas. Desces devagar. Não precisas de respirar. Aqui a água respira por ti. É como se o mar soubesse exatamente o que precisas. E sentes o teu próprio corpo mais leve do que a água. Cada músculo solto, cada respiração ampla. E à medida que desces, o silêncio cresce. Não um silêncio vazio, um silêncio cheio, denso, como se o silêncio fosse feito de tudo o que é essencial. Há cristais do oceano por todo o lado, pousados no fundo, a brilhar com uma luz suave. Não são brilhantes como joias, são suaves, foscos, translúcidos. Cada um foi alguma coisa antes, algo partido, algo descartado, algo que o mar levou e poliu durante anos. E o que sobrou é liso, quente, bonito de uma forma que não grita. E no meio de todos os cristais há um que brilha diferente, pequeno, com uma luz que vem de dentro, impossível de apagar, impossível de confundir com outro. Aproximas-te, tocas-lhe, é liso, é quente, cabe na palma da mão. E no momento em que o tocas, sentes o calor subir pela mão, pelo braço, pelo peito. E sabes, sem palavras, sem explicação, sabes o que é. És tu. O que resta quando tudo cai. O que resistiu a tudo. O que não fez barulho. Não pediu reconhecimento. Apenas ficou quieto, inteiro, à espera que o encontrasses.
E no cristal, como se a própria água tivesse escrito com luz, aparece uma frase só para ti. Não és o que te aconteceu, és o que ficou inteiro depois de tudo o que te aconteceu. Ficas ali mais um momento, no fundo do teu mar, com o cristal na mão, rodeado de silêncio, e sentes uma coisa que não tem nome. Não é alegria, não é alívio, é reconhecimento. Como voltar a um sítio que nunca saíste. E depois, devagar, começas a subir. A água acompanha-te, a luz aumenta e quando chegas à superfície o mar começa a recuar suavemente. Volta para dentro da fonte. As bordas de pedra reaparecem. A sala está ali outra vez. O grupo, o sentinela. A água na fonte está agora cristalina. E no fundo, onde antes não se via nada, brilham cristais do oceano. Dezenas, suaves, cada um de alguém que esteve ali. Cada um, uma essência. A verdadeira força não faz ruído, sustenta em silêncio. E se ficares em silêncio, podes ouvir uma voz. Não é a do sentinela, não é a minha, é a tua. A que vem do fundo, a que sempre esteve e diz: o que sou não se perde, não se parte, não se apaga, existe. Apenas existe. E agora, quando sentires que é o momento, podes sair da câmara. Sais. E ao sair, a porta fecha-se suavemente atrás de ti. Caminhas pelo corredor. As paredes de cristal acendem-se ao teu passo e apagam-se atrás de ti, como se a escola soubesse exatamente onde estás. Reparas em mais coisas desta vez, numa luz que muda de cor quando passas, num som de música que vem de algum lado, no cheiro que já parece teu. E há qualquer coisa diferente no caminho de volta. Não é o corredor que mudou, és tu. Chegas à escadaria arco-íris e podes subir devagar. O degrau de rubi brilha quando lhe tocas. 2, madrepérola. 3, azul celestial. 4, rosa. 5, turquesa. 6, azul noite. 7, prateado. 8, violeta. 9, cor de mel. 10, branco. 11, verde profundo. 12, dourado. O último degrau, e a luz do dia começa a chegar.
Estás quase de volta. Começas a sentir o teu corpo, o peso do corpo no sítio onde estás, a temperatura do ar na pele, os sons à tua volta que começam a voltar devagar. Podes mexer os dedos das mãos, os dedos dos pés, mexer os ombros suavemente. Inspira fundo e, ao teu ritmo, tranquilamente, quando sentires que estás, deixa os olhos abrirem-se. Estás de volta. O teu inconsciente ouviu tudo o que precisava de ouvir. Não precisas de analisar, deixa-o trabalhar. Por isso, se nos próximos dias notares qualquer coisa de diferente, uma calma que não estavas à espera, ou um momento em que te sintas mais tu, não é coincidência. É o teu inconsciente a trabalhar com o que recebeu. E se as perguntas desta sessão te voltarem num momento qualquer, no duche, a adormecer, a meio do dia, deixa estar. Porque tudo o que ouviste, cada voz, cada frase, cada palavra que ficou, ficou. E vai continuar a trabalhar lá dentro, em silêncio, ao teu ritmo. E se te apetecer voltar, Luminária está sempre aberta, debaixo de tudo, à tua espera.